Alô? Vê agora, Aline. Vê agora, por favor. Talvez eu tenha fechado meu microfone aqui, beleza. Na transmissão aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Eu fechei na hora do. Eu fiz um teste mais cedo e talvez eu tenha fechado. Mas vocês me ouvem bem, né? Amém. Amém. Meu Deus. Então, assim, Então, vamos lá, gente. Então, o sentido de servo... Então, se a gente tem... A gente tá o quê? Por que eu estou demorando, estou insistindo, dizendo sobre essas coisas aqui, gastando tempo? Para que a nossa mente, o nosso cérebro, guarde o seguinte... a noção que eu tinha antigamente, antes de estudar, de me aprofundar na Bíblia, sobre grandes homens de Deus, ou sobre uma grande postura cristã, ela é errada. Amém? Então, a verdade, o ser grande na construção do nosso caráter cristão é ser bastante obediente, né? Obediente até a cruz, né? A Bíblia diz que que Cristo foi obediente até a cruz. Ou seja, né, sempre está pronto a servir, né? Então, aqui está dizendo sobre Abraão, né? Eu parei um pouco aqui, eu achei importante. Mas então, Abraão, ele foi forjado, então, não por causa dele, né? Mas por causa o caráter da sua missão. Então, conforme a missão que Deus nos dá, ele vai nos preparar para isso, né? Então, se você for uma pessoa que vai falar às pessoas, que vai trazer pessoas para Jesus, que vai ganhar pessoas que às vezes não têm empatia com o cristianismo, às vezes as pessoas têm preconceito com o cristianismo, com Cristo, não conhecem, acham que os cristãos são ignorantes ou são pessoas radicais. Se você for escolhida para trazer essas pessoas, para ser um evangelista, né? Alguém que entre em contato de alma com essas pessoas, vamos dizer assim, né? Seja empático com essas pessoas, então Deus vai te moldar para isso, né? Deus vai te moldando, você vai se tornando uma pessoa com uma fala mais, vamos dizer, sensível, mais colocada, você vai criar habilidades, Deus vai te dar habilidades para você iniciar uma conversa, uma abordagem com as pessoas que são contrárias, para que aquela pessoa ela não se sinta ali aviltada, né, pela sua abordagem, por conversar com você, ela não se sinta, vamos dizer, ameaçada, né, ou incomodada. Deus vai te dar uma estratégia de você ganhar o coração daquela pessoa, amém? Com a sua simpatia, com o seu amor, com a sua delicadeza, porque esse é o que Deus está te formando para ser, amém? Por outro lado, se você for uma pessoa que vai levar a palavra falada, você vai pregar, você vai instruir as pessoas, né, com a pregação da palavra. Deus vai te dar habilidade no conhecimento, nas formas de enxergar o evangelho, não como as pessoas veem naturalmente, mas pelo olhar, né, pelo óculos do Espírito Santo, da sabedoria, do que tem por trás daquelas palavras que às vezes parecem só palavras, mas não são. Então Deus vai te dar a graça de poder trazer às pessoas essa revelação espiritual, que a própria palavra é a revelação. Amém? Então às vezes nós vamos atrás de revelação, né, de profecias. A própria palavra é a profecia, o que diz a Bíblia, né? Então nós temos já a palavra escrita, que é a profecia do Senhor. Amém? Que é a palavra já instruída e pronta e suficiente para nos indicar o caminho da graça, da salvação. Amém? Vamos lá assinalar? Vamos fazer agora então. Lemos tudo ou não acabei? Acabei, né? Li tudo aí, Marta? A Marta que está me fiscalizando aí. Agora o exercício. Amém. Então vamos lá. Assinale as afirmações com V verdadeiro ou F falso. É que eu estou falando demais, às vezes eu não sei se eu li ou não li. Vamos lá. Eu vou ler a primeira aqui. Deus fala a mim
para que eu possa receber um pensamento devocional e sentir-me bem o dia inteiro. Certo? Nós acabamos de falar, né? Propósito não é que eu me sinta bem, né? 2. Deus fala a mim quando Ele tem um propósito para a minha vida. Amém? Amém. Quando Deus fala a mim, posso desfrutar de bastante tempo para decidir como e quando devo responder. Falso, né? Segundo nosso estudo, falso. Quando Deus fala a mim, devo responder de imediato, ajustando a minha vida a Ele, seus propósitos e seus modos de agir. Amém? Então, Deus falou, a gente responde, né? O momento em que Deus fala é o tempo certo para Deus. Amém. Glória a Deus. Então, nós entendemos perfeitamente esse conceito aqui. Estamos tão orientados à resposta rápida que abandonamos a palavra de Deus, bem antes que ela tenha chance de desenvolver o nosso caráter. Quando Deus fala, Ele tem um propósito em mente para a sua vida. Quando Ele fala, você deve começar a responder a Ele imediatamente. Tá? Comentário das perguntas anteriores. Amém? Vamos continuar aqui, a gente tem um tempinho ainda. Deus desenvolve o caráter para realizar a tarefa. Quando Deus chamou Abraão, disse: engrandecerei o teu nome. Isso significa desenvolverei o seu caráter a fim de capacitá-lo para a tarefa. Nada é mais patético do que ter um caráter fraco para uma tarefa gigantesca. Muitos não querem dar atenção ao caráter, querem apenas a grande tarefa de Deus. Amém? Vocês entenderam aqui o que estava dizendo? Nós precisamos estar preparados, né? Muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não tem condição de receber, né? A gente não está preparado para receber certas tarefas de Deus. Suponhamos que um pastor esteja aguardando que uma igreja grande o convide para pastoreá-la. Então uma igreja pequena o chama e diz: vem, ajuda-nos em tempo parcial no interior do estado, numa cidade pequena. Bem, não vai dar, responde o pastor. Ele pensa assim: estou preparando para Deus me dar uma tarefa. Já me preparei tanto que não posso perder tempo trabalhando no emprego secular quando posso servir numa igreja em tempo integral. Acho que mereço algo mais importante do que esse convite. O que ele está dizendo aqui, tempo parcial, é quando um pastor trabalha, precisa de um trabalho extra, né? Ele não se sustenta com a igreja, né? Então a igreja chamou ele, mas não vai pagar o salário dele. Ele precisa trabalhar parcialmente. Talvez a igreja dê uma ajuda de custo para ele, né? Por causa do tempo que ele se dedica à igreja, mas a igreja não consegue pagar todas as despesas dele. Então ele é um pastor em tempo parcial. Amém? Então é isso que ele diz. Então ele pode dizer: não, eu quero trabalhar a tempo integral, porque eu me preparei para isso. Então às vezes ele perde a oportunidade, né? Deus está dando ali um começo para ele, né? Para ele ser humilde, né? Ajudar as pessoas, trabalhar ali, até que Deus o coloque numa situação melhor, né? Maior. Como você classificaria esta resposta, né, do pastor? Essa resposta é centrada em Deus ou essa resposta é centrada no eu? No eu, né? Amém? Então tem um versículo aqui, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, disse o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então esse é um versículo muito citado, né, nas igrejas, né, muito decorado, mas o sentido dele é bem profundo, né? Não é só sobre fidelidade financeira, não é só sobre coisas que a gente visível, muitas vezes é sobre posição, postura mesmo, né? Da pessoa continuar trabalhando para Deus, ou confiando, ou investindo em outras pessoas, mesmo quando não vê o resultado, quando não há aplauso, quando aquilo é invisível para as pessoas, né? Então, quando às vezes você faz alguma coisa e as outras pessoas não veem,
né, aquilo que você está fazendo por outra pessoa, é aí que Deus enxerga, né? Então é aí que Deus te honra e te coloca num lugar de, às vezes, honra, até honra mesmo humanamente falando, né? Mas o princípio, a nossa busca é a honra, é agradar a Deus, né? Não as pessoas, ou ser visivelmente notado. Amém? Veja como essa resposta é egoísta. O raciocínio humano não dará a perspectiva de Deus. Se você não é fiel com pouco, Deus não lhe dará uma incumbência maior. Ele pode querer ajustar a sua vida e seu caráter em tarefas menores, a fim de prepará-lo para incumbências maiores. É aí que Deus começa a agir, quando você faz os ajustes e começa a obedecer a Ele e passa a conhecê-lo através da experiência. É um alvo de atividade de Deus na sua vida. Se você passou a conhecê-lo, você quer ter a experiência de sentir Deus agindo poderosamente em sua vida e através dela? Então ajuste a sua vida a Deus, buscando um relacionamento em que você seguirá por onde quer que Ele o conduza. Mesmo que a tarefa pareça pequena e insignificante, sempre é melhor ouvir o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Agora você pode perguntar o seguinte: devo assumir automaticamente o convite que o pastor recebeu de uma cidadezinha no interior do estado, que esse convite, né, numa cidadezinha no interior, vem de Deus, porque por ser uma tarefa menor? Não. Seja a tarefa grande ou pequena, aos seus olhos, você deve sempre ter certeza de que ela vem de Deus. No entanto, você deve permitir que Deus lhe diga isso. Jamais descarte uma tarefa, grande ou pequena, com base nas suas ideias pré-concebidas. Lembre-se, você saberá através do relacionamento com Deus. Não tente deixar o relacionamento para trás. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui? Por que as pessoas, então, por que as pessoas, então, não ouviriam a voz de Deus? Por causa das ideias pré-concebidas. Amém? O que é a ideia pré-concebida? Eu acho que Deus não ia fazer isso. Eu acho que Deus não deixa um pastor ficar assim nessa condição. Eu acho que Deus não me deixaria sofrer isso daqui. Acho que Deus não faria aquilo. Então você tem ideia sobre Deus, né? Mas você não é Deus. Mas você acha que conhece o caráter de Deus. Simplesmente porque você tem uma ética aí dentro de você. Você fala, não, Deus não é assim. Né? Não tem aquelas pessoas que dizem assim, Deus não castiga, não. Deus não julga desse jeito. Deus é bom. Então a pessoa, ela cria na mente dela um caráter de Deus que a Bíblia não confirma. Amém? Então, o que nós temos que ver? Através do Espírito Santo, o que Deus está fazendo? A gente não pode ter ideia pré-concebida, né? Que eu falo, né? Você gostaria de um tipo de igreja. E nós, claro, cada um de nós temos um ideal de igreja, né? Uns querem uma igreja que abrace, que chore, que fique junto, e que outros querem uma igreja que ore, que flutue, que veja milagre todo dia. Os outros querem uma igreja que tenha um louvor agradável, que seja uma igreja moderna. Enfim, cada um de nós tem as suas preferências, não temos? Não somos humanos e temos nossas preferências? Temos, né? Agora, o que acontece? Quando a gente vai num relacionamento com Deus, é importante a preferência que eu tenho? É importante que eu diga para Deus, eu quero uma igreja, mas eu quero todo mundo roqueiro e cabeludo. Eu gosto de rock, eu não gosto de musiquinha qualquer, não. Eu gosto de música pesada. Então eu quero uma igreja assim. Serve para Deus isso? Para Deus não serve, né? Então, quando eu era jovem, eu queria a igreja do meu jeito, né? Hoje eu entendo que não, a gente vai para a igreja e a gente se adapta, né? Aquilo que Deus está fazendo lá. Então eu vou pregar para criança e Deus manda velhinhas, então eu tenho que adaptar a minha pregação para velhinhas, né? Então eu vou pregar para adultos e Deus manda crianças, então eu tenho que adaptar a minha pregação para crianças. Amém? Eu vou para uma igreja grande e sou aceito na igreja pequena, eu vou ficar feliz e trabalhar na igreja pequena, né? E vice-versa. Então, irmãos, é isso que está dizendo. O que nos atrapalha
em relação ao entendimento de Deus, a não ouvir a voz de Deus, não discernir a voz do Espírito Santo, essas são as nossas ideias. Amém? Porque nós somos inteligentes, nós sabemos como que Deus é, nós já sabemos como que vai ser, não é isso? Então, sempre que a gente entra com esse orgulho, né, humano, de que eu já sei, que eu nasci na igreja, que eu tenho 50 anos de igreja, que não sei o que lá, então a gente vai com ideias preconcebidas e a gente perde, às vezes, o mover de Deus, né? Deus está fazendo uma coisa diferente, a gente não detectou, não tivemos humildade para ver, né? Ah, mas aquela pessoa, ela se converteu outro dia, ela já passou na minha frente? Ué, se ela tem um dom que você não tem, paciência, filho, você vai ficar para trás. Nesse dom que ela tem, você vai ficar para trás, porque Deus te deu outros dons, né? Então a gente não é assim que é, né? Não, então, irmãos, ore assim, né? Sempre que você vai procurar a vontade de Deus para sua vida, né? De noite você tem uma vontade de querer ouvir Deus, de saber qual que é o caminho de Deus. Pede primeiro, Deus, tira toda a minha vontade, eu abro mão das minhas preferências, da minha vontade, eu abro mão daquilo que eu já sei, né? Me ensina de novo, se precisar, não é isso? A gente não canta aquele versículo, quebra a minha vida e faz de novo, né? Então, que Deus pode quebrar nossas estruturas, né? Aquilo que a gente pensa que sabe e refazer, melhorar. Porque às vezes a gente tem preconceito dentro da gente, a gente tem religiosidade, né? A gente nasceu no meio cheio de religiosidade, cheio de manias. Então nós precisamos quebrar isso daí às vezes para que Deus nos encha com óleo novo, né? Com o novo de Deus para o nosso tempo atual. Amém, irmãos? E eu acho que eu vou parar por aqui. Temos aqui um exercício, né? Então vamos parar nesse pensamento. Amém? A gente já retoma nas perguntas aí. E hoje temos aí testemunho, eu acho, né? O Dilson falou que precisa de pelo menos 40 minutos, né, para se expressar. Então nós vamos permitir. Amém? Estou brincando com vocês. Amém, gente? Deus abençoe, então. Oi, Marta, pode falar. Tá falando? Peraí que eu não estou ouvindo. Oi, oi. Ah, Desculpa, eu conectei meu fone aqui que não tava funcionando. Vocês querem fazer exercício? Vamos fazer? Então vamos lá, vamos lá. É, antes de passarmos para o próximo tópico, responda ao seguinte: suponha que você tenha planejado ir pescar ou assistir o jogo de sexta-feira à noite, ou ir ao shopping, quando então Deus o confronta com uma oportunidade de juntar-se a ele em alguma coisa que ele queria realizar. O que você faria? Assinale a resposta. Eu realizaria meus próprios planos e depois encaixaria os planos de Deus no próximo horário vago. Amém? É isso aí? Olha, olha que Deus está vendo, hein? Responde sinceramente aí. Amém. É, eu assumiria que, já que Deus tinha conhecimento prévio dos meus planos, então esta nova tarefa não deveria proceder dele. É isso? Também não, né? Eu tentaria encontrar uma maneira de fazer a minha vontade e a vontade de Deus ao mesmo tempo. Eu ajustaria meus planos para juntar-me a Deus naquilo que Ele está prestes a fazer. Esse é o ideal, né? Amém? Esse é o ideal, né? Nós cheguemos aí. Amém? Isso. Vamos parar aqui hoje porque já deu horário. Alguém se habilita? Então, Davi, fica para você mesmo, Davi. O Dilson vai dar a testemunho dele, então, Davi ora para as crianças e o Dilson dá o testemunho. Então, eu vou orar para o pessoal enfermo, tá bom? Vamos lá.
Pai Celestial, precioso Senhor, Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada por mais esse estudo, Pai, que nós possamos mesmo, Senhor, nós possamos mesmo, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, e que Tu venha sempre primeiro, primeiro em todas as coisas, Pai. Primeiro, Senhor, na nossa vida, é que nós nos ajustemos sempre a Ti, Paizinho querido, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Senhor, e nos ensina mesmo, Pai, a pensar menos no nosso eu, menos nas nossas coisas e mais nas coisas que vêm de Ti, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és precioso, maravilhoso, Pai. Colocamos o pessoal que está enfermo, Senhor, diante do teu trono de amor, de misericórdia, de cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, da cabeça aos pés, cada um, Senhor, que tem pedido oração, Senhor, e tem pessoal que agora está bem gripado também, com a mudança do tempo, Senhor, meu Deus, colocamos diante do trono, do seu trono, Senhor, as pessoas estão enfermas, Pai, estão no hospital, que estão na quimioterapia, Senhor amado, continua, Senhor, visitando o corpo do Dilson, Senhor, completa a restauração, também a vida do Rubens, Senhor, em nome de Jesus. Vai, Senhor, completando, porque aquilo que tu começa, Senhor, na nossa vida é perfeito. E tu és fiel, Senhor, para finalizar, Senhor, finalizar a tua cura, Senhor, na nossa vida, finalizar, Senhor, a tua libertação, Senhor. Então, visita também meu corpo, Senhor, com inflamação, que eu tenho às vezes, Pascoal as pernas, a Olivia que está gripada, o Davi também acho que estava gripado, né, Davi? A Lu, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão sobre a vida da Lu, Pai, em nome de Jesus, queima, Senhor, todo problema que ela está tendo, Senhor, no desbalance, Pai, visita o corpo dela, da cabeça aos pés, Senhor, e dá, Senhor, a cura, dá, Senhor, o balance normal para a vida da luz, Senhor, aquele que pede é porque crê, e aquele que crê recebe, a Dulcineia também o dedo, Senhor, não sei como que já está, a mãezinha dela também, que não estava boa, Pai, querido, em nome de Jesus, Dona Silene, Pai, a Ana também, que Senhor, que está sempre com as urticárias, Pai, Tu és mais poderoso, Senhor, que essas urticárias da Ana Penha, Senhor, em nome de Jesus, ela tem pedido, Pai, da sabedoria aos médicos, Senhor, da sabedoria para encontrar essa cura, Pai. Coloque tua mão sobre a vida dela, Pai. Tira toda agonia, toda agitação, Senhor, em nome de Jesus, cura ela, Senhor, dessa alergia, dessa urticária, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Senhor, a Yara, uma menina lá do trabalho do Pascoal, filha de uma moça lá, Senhor, visita essa criança, Pai. Eles não te conhecem assim como Senhor Salvador, Pai, mas pediram oração. Então, Senhor, que tu se revele a essa família, que através dessa criança eles venham te conhecer, precioso Santo, oportunidade, Senhor, de trazer toda essa família para o teu reino, Pai. Nós colocamos em nome de Jesus a Yara, essa criança, Pai, enferma, Senhor, em nome de Jesus, diante do teu trono, Pai, visita essa família, visita essa mãe, visita, Pai. Que o Senhor faz, Senhor, muitas vezes com os muçulmanos, aparece, Pai, no sonho, aparece para essa família, Espírito Santo, em nome de Jesus, visita a Olivia, está com gripe também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos da nossa vida agora, Pai, toda bactéria, todos os vírus, Senhor, todo problema, Senhor, de menopausa, de hormônio, Pai, todo problema mental, de esquecimento, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, revela nosso capacete, nossa armadura, visita nossa mente agora, Pai, limpa nossos pensamentos, Senhor, meu Deus, nós não queremos nada desse negócio de esquecer as coisas, Pai, doença mental, migraine, Senhor, em nome de Jesus, tontura, Pai, depressão, sai, em nome de Jesus da nossa vida, tristeza, Senhor, sentimento de solidão, precioso, vai naquela escuridão, vai, Senhor, onde tem escuridão de depressão, de tristeza, de ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, de procrastinação, e sai, Senhor, e queima, Senhor, todo mal, toda doença, todo desbalance, Senhor, no hormônio do cérebro, Senhor, toda perturbação maligna na mente, nós repreendemos agora na nossa mente, em nome de Jesus, a nossa mente, Jesus, é cativa a ti, somente a ti, Espírito Santo. Senhor, visita mesmo nossa mente, Senhor.
Tira todos os pensamentos malignos, pensamentos que não vêm de ti, Senhor. Sela nossos ouvidos, Senhor. Sela nosso emocional, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Da saúde mental, Senhor, da alegria, Senhor. Em cada um, aquela pessoa que é sozinha, que se sinta alegre, confortável, Senhor. Porque, na verdade, nós não estamos sozinhos, Senhor. Tu estás sempre conosco. Visita, Senhor, e fortalece nossa armadura para o dia a dia, para a batalha, para a luta. Declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas, que pode curar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nós não somos nada. Visita cada casa, Senhor. Vai derrubando, Senhor, tudo que não é teu dentro dos lares, todas as brigas entre os pais, filhos, filhos e pais, entre os casais. Visita os casais, traz união, Senhor, traz a Tua presença, Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho de cada um de nós, Pai. Traz trabalho, Senhor. Traz ideias, abre portas de trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa finança, Senhor. Dá-nos saúde, força para trabalhar, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Nada tem nos faltado e tu és grande, Deus fiel, Senhor, provedor. Nós sabemos que nunca nada vai nos faltar, porque nós temos um Deus que provê, Senhor, todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, livrado nossos pés, Senhor. Na ida, Senhor, na volta, ao deitar, ao levantar. Guarda nosso lar, Senhor. Guarda a gente dirigindo, os nossos filhos dirigindo na rua, andando, Senhor, na escola, trabalhando. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, blinda nossos lares, nossas casas, Senhor. Nós repreendemos todo mal, Senhor, de entrar na nossa casa, todo bandido, todo ladrão, toda inveja, todo espírito maligno. Em nome de Jesus, nós cobrimos nossos lares, nossas casas com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, meu Deus. Nosso lar pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti. Tudo que é nosso, Senhor, é coberto com Teu sangue. Assim, Senhor, como passar o sangue do Cordeiro nas portas, Senhor, para que o anjo da morte, Pai, quando passava, ele não entrava naquela casa. Assim nós aplicamos o sangue do Cordeiro de Deus sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre tudo que é nosso, Senhor, que o mal não vai nos ver, que o mal não vai nos chegar, que ele vai passar cegamente em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus está sobre nossa vida, sobre nossa descendência, sobre tudo que é nosso. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sangue precioso, Pai. Teu sangue, Senhor, que cura, que liberta, que sara, que cobre, Senhor, que protege, Senhor, e que pagou, Senhor, por nossa vida eterna. Obrigada, Senhor, por nosso pessoal que está aqui. Abençoa cada amiga que está aqui, cada família, Senhor. Abençoa ricamente a vida do Davi, meu Deus. Em nome de Jesus, nós estamos muito felizes com o nosso estudo, Senhor. Abençoa ricamente a vida dele, Pai. Abençoa nossas amigas. Nós declaramos um final de semana agora. Vitória para nós, Senhor. Conquista, Senhor. Alegrias, portas abertas, Senhor. Resultados de advogados, imigração, Senhor, compras ou vendas, resolvido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre as portas, Senhor, libera bênção, Senhor, para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, precioso Senhor. Obrigada, Paizinho, tu és maravilhoso, Senhor. Não existe outro Senhor como tu, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu és maravilhoso, mesmo sem nós merecermos, Senhor, tu és precioso, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Amém. Vamos orar então pelos filhos. Amém? Senhor, Amém. Senhor, ainda na tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, te adoramos, te agradecemos, Senhor, como foi orado, Senhor, nós unimos a nossa fé, Senhor, ligamos, Senhor, na terra, Senhor, aquilo que a Marta orou, e a tua palavra diz que ligado na terra também será ligado no céu. Nós concordamos, Senhor, com essa graça, com esses pedidos, e estendemos, Senhor, os nossos pedidos para os nossos filhos. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua graça, a tua proteção, a tua mão forte, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, Pai. A Bíblia diz que o Senhor, eles são herança tua, Pai. Tu nos deste, Senhor,
com o intuito, Senhor, de nos abençoar e que nós cuidássemos e dirigíssemos, Senhor, a vida dos nossos filhos, Senhor, para os teus caminhos, Pai. Nós, Senhor, declaramos, Senhor, que precisamos da tua ajuda nessa tarefa. Pai, encontramos um mundo cheio, ó Pai, de dificuldades, Senhor, de contrariedades. Encontramos um inimigo feroz das nossas almas que quer nos tragar, Senhor, e nos desviar do caminho correto. Mas, Senhor, a despeito de todas as barreiras e dificuldades, nós confiamos primeiramente em Ti, nós declaramos que o Senhor é aquele que está em nós, é mais forte, é maior do que aqueles que estão no mundo, que o Senhor é mais poderoso, que o Senhor é dono de todas as coisas, e nada, Senhor, nenhuma folha cai de uma árvore, Senhor, que não seja a sua vontade. Portanto, o Senhor, ó Deus, é dono do destino dos nossos filhos, assim como do nosso. O Senhor é quem manda, o Senhor é que determina, Senhor, o caminho de cada um, Pai. E nós recorremos então a Ti, Senhor, clamando, Senhor, diante do Teu altar, dizendo, Senhor, e pedindo que o Senhor nos guie, Senhor, no caminho correto, nos instrua, Senhor, instrua os nossos filhos. Põe o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida dos nossos filhos, Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensina, Senhor, sobre o pecado, a justiça e o juízo, Pai. Tu, Senhor, nos convence, Senhor, e nos mostra o que é certo e o que é errado, assim como nos nossos filhos, Pai. Faz assim, Senhor, na vida deles, ó Pai. Atua, Senhor, verdadeiramente. Continua, Senhor, a incomodá-los, Senhor, aqueles que estão ainda, Senhor, praticando coisas que não devem, ou ainda estão num caminho duvidoso, ainda não se decidiram totalmente. Pai, vai agindo, nós confirmamos a nossa fé de que o Senhor que começou a boa obra vai terminar a boa obra na vida de cada um deles, Pai. O Senhor vai cumprir neles, Senhor, as tuas promessas, e nós cremos, Senhor, que nós crê em Deus será salvo tu e tua casa. Nós cremos, Senhor, que a nossa casa será salva, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós lutamos, Senhor, porque é mais precioso para nós é a vida eterna, Senhor, é a salvação, Senhor, é a mudança de caráter, é o acesso dos nossos filhos à verdade, Senhor. Nós não desistimos e colocamos eles mais uma vez diante do teu altar, Senhor. Completa a obra na vida de cada um, Pai. Que se aos nossos olhos espirituais podem estar difíceis para ti, Senhor, nada é difícil, nada, Senhor, é demorado, Senhor. O Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Vai cumprindo neles a tua vontade, Senhor. Vai exercendo, Senhor, o teu senhorio sobre a vida dos nossos filhos, Senhor, até que eles, Senhor, se tornem nova criatura, até que eles, Senhor, se ajustem à tua palavra, ouçam, Senhor, o teu direcionamento e sigam, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que cremos, Senhor, que o Senhor está ativamente fazendo isso, Senhor, não porque nós mereçamos, mas porque a tua misericórdia é sem fim e o Senhor guarda aqueles que te buscam, Pai. Então, em nome de Jesus, completa, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, Pai, porque cremos, Senhor, que essa também é a sua vontade e que a inclinação do seu coração é abençoar, Pai, e abençoar os filhos daqueles que clamam, Pai. Portanto, nós clamando a Ti, Senhor, descansamos no Teu caráter, na Tua vontade, no Teu senhorio, e declaramos que os nossos filhos são mais que vencedores, abençoados em Cristo Jesus, transformados pelo sangue de Cristo e salvos, remidos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Lembrando Amém. que esse fim de semana é Thanksgiving, né? De ação de graça, né? Para a gente estar agradecendo mesmo ao Senhor, né? Por tudo que ele tem feito. Amém. Bom, Dilson, você então vai dar 40 minutos. 40 minutos? Bom, quem precisar, né? Já sair, né? Às vezes Normalmente, quando eu começo a falar, não tem que ser menos que 40 minutos. Eu, Davi, tamo Aí, junto. Deus. Vai fundo aí, cara. Vou te falar. Qualquer coisa eu pego mais café aqui. tem pó de Guaraná. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, de todo o nosso grupo, de todas as pessoas que oraram por mim. Eu recebi orações de várias pessoas e eu oro muito que Deus retribua essas orações a cada um de vocês, trazendo paz, alegria, saúde, prosperidade na vida de vocês, tranquilidade e paz. Eu tenho realmente passa um filme, né, na minha mente pelo seguinte: eu fui para o Brasil em negócios
e passei bem os 7 dias. Nos últimos dias eu tive uma retenção urinária por intermédio de uma inflamação na próstata. E, e desde esse momento eu passei apuros assim incríveis de dores. Chegou momentos no hotel que eu estava suplicando a Deus para que eu não sentisse mais a dor que eu estava sentindo até chegar a ambulância para mim ir para a emergência. Então isso me veio na mente agora. E quando eu estava orando a Deus, eu já não aguentava mais de dor. Eu estava ficando com frio, tremendo, estava perdendo forças, até que Deus arranjou uma maneira tão engraçada. Eu comecei a ter alucinações de pessoas que eu encontrei nas minhas reuniões, conversando com elas. Então, aquelas alucinações, elas vinham na parte pior da minha dor, porque a dor era contínua, e eu sorria. Aí passava, aí eu falei, mas como é que está acontecendo isso? Então, era uma maneira de compensar a dor que eu estava sentindo, que era realmente excruciável, era impossível de curar. E demorou aí pelo menos uns 3 minutos, 3 minutos eu alucinando, isso lá no saguão do hotel, que eu estava esperando a ambulância, alguém para me buscar. E quando eu não aguentava mais, chegou realmente pessoas que eu conhecia e me levaram para o hospital. E esse hospital, na verdade, era um dos melhores hospitais da América Latina. Deus até isso arranjou. E eu fui para a emergência, mas em questão de 15 minutos eu já estava dentro já com os médicos. Então eu saía de uma sala, já tinha uma enfermeira buscando hoje. Era um serviço atrás do outro, com enfermeiros e médicos me esperando, ao invés de eu esperar o médico. Então eu vi a mão de Deus nesse sentido, porque no hospital de emergência é muito difícil você entrar e você a enfermeira ou o médico já está esperando você na porta para você ser atendido por ele. Não, não eu esperar o médico. Os médicos estavam esperando por mim. Então eu vi a mão de Deus aí nesse momento. Passei 4 semanas com uma sonda que realmente chega num ponto que você mexe muito com a mente, mas eu tenho tentado em paz. Eu tenho aguentado, mas em paz e orando todos os dias a Deus, para que eu não foque no problema, mas sim na solução que Ele vai me trazer, né? E entre esses dias, essas 4 semanas, eu tive mensagens com o Rubens, e eu e a Olivia tava na cama e eu falei assim, eu senti uma vontade enorme de orar pelo Rubens. É, momentos depois que a gente já tinha conversado, e eu senti que Deus não só ia curar o Rubens ou trazer uma notícia boa para o Rubens, ia trazer para mim, mas era muito forte. Então eu orei para ele e eu senti que eu já estava, que eu não deveria me preocupar mais. No outro dia, acho que foi no outro dia, eu recebi uma mensagem do Rubens, excelente. Eu falei, obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. E eu sei que o Senhor ouve as orações dos justos, né? Quando a gente ora com todo o coração, com toda a nossa alma e com o nosso poder de que o Espírito Santo nos dá de crer, as coisas acontecem, né? Então aconteceu isso. Hoje é a mesma coisa. Depois de 4 semanas eu fui fazer um teste, que é um teste decisivo, se eu precisava continuar com a sonda ou não, que realmente é uma intranquilidade enorme, mas eu estava totalmente em paz e mesmo durante a espera, muito em paz, sabendo que tudo ia dar certo. Eu não quis dar ouvido ao inimigo, né? Oh, que isso fica com medo ou fica receoso. Não, eu fiquei tranquilo, tranquilo. E foi tão, tão forte que quando não só o enfermeiro entrou no quarto que eu estava, ele mesmo já trouxe a boa notícia. Ele mesmo já falou que vai dar tudo certo. Pela sua história, não se preocupa, você vai sair daqui sem o catheter, que é a sonda. E eu já vi
o Espírito de Deus já trabalhando naquele ambiente com uma atitude tão positiva do enfermeiro. É, e eu vi que quando ele falou isso, ele se voltou para a porta e ele levantou a mão assim de vitórias, né? Então eu vi que não era uma atitude normal de um médico ou de um enfermeiro já levantar mãos de vitórias para o paciente que ele nunca tinha visto. Então eu vi que, eu falei, eu só agradecia mentalmente, espiritualmente falando com Deus, e eu, como é que eu falo? Eu pus a minha mente em crer que nada de mal ia acontecer comigo, né? E tanto foi que o médico também veio depois e nas nossas conversas falou, Dilson, explicou toda a situação, tenho certeza que você vai sair daqui sem a sonda, né? E outro ato espiritual que eu vi também é que o próprio enfermeiro tirou a sonda e falou assim: ó, você não vai precisar mais isso, você não vai nem usar mais. E colocou para o lado. Então, todos são sinais positivos que às vezes a gente não vê no ambiente médico, né? Então, graças a Deus, eu saí bem. Logicamente, tem um pequeno desconforto, que são 4 semanas usando um aparato no nosso corpo. Então, ele cria uma situação diferente no corpo. Então, eu devo esperar mais um dia, 2 dias para me sentir normal. Mas estou bem, estou mais animado, não só por ter tirado a sonda, porque realmente é um sacrifício mesmo, mas mais pela nossa crença, porque Deus, ele tem milhares de promessas, e como o Davi falou, até anotei aqui, as nossas promessas estão na região celestial. Então depende de nós, da nossa crença em Deus, fielmente, que vamos receber essa bênção, né? E ele tem as bênçãos da gente, a gente tem que crer. Logicamente, passamos por dificuldades, mas nenhuma dificuldade é maior que o poder de Deus. Então, eu decidi acreditar nisso, e não só por isso, as orações também, né? De todas as pessoas que me conhecem. Impressionante. Por último, eu recebi uma oração da Cristina, que foi impactante já no último momento que eu estava para entrar no médico. Tudo isso me alimentou de uma maneira tão forte que eu não fui com medo, eu não fui com receio que não ia dar certo. Não dei espaço para isso. Então, saí do médico com vitórias, vitórias de Deus, né, na minha vida. E agora, logicamente, vou ter um procedimento, mais algumas semanas, fazer outros testes para ter certeza mesmo que nada grave possa acontecer. Mas a primeira vitória foi essa, retirar essa sonda depois de 4 semanas, que realmente foi complicado. Mas muito obrigado a vocês Amém. pelas orações. Estou muito agradecido mesmo por orar por cada um de vocês, porque eu sei que a oração, ela move montanhas. E eu Amém, Senhor. sempre acreditei isso. Então, quem me conhece, s- talvez saiba um pouco de mim, que eu já tive vários momentos com Deus, que eu não posso duvidar da força, do poder de Deus, que Ele já me retirou de várias situações, inclusive da morte, né? Amém. Então, eu continuo crendo no nosso Deus, Deus poderoso, Deus que cura, Deus que rege, Deus que cuida, Deus que nos ama. Nossa, a gente pode ter uma infinidade de palavras para Deus. Mas é isso aí que eu Glórias a Deus. bom para que nós temos momentos nas nossas vidas que a gente passa por situações, mas a gente deve lembrar que a gente tem um Deus dentro de nós. E esse Deus dentro de nós, Amém. que é o Espírito Santo deixado por Jesus, é que nos dá toda a força de crença que nós estaremos bem, não importa a situação. Tá bom? Então é isso. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvores e Obrigada glórias pelo ao Senhor. testemunho. Fortalece muito a nossa fé.
Amém. Continuem orando, porque ele ainda está um processo, mas a gente serve o Senhor que não faz o trabalho para metade, vai fazer completo. Amém. Nós queremos nisso. Né? Amém. Amém. Exato, Obrigada amém. a todo Amém. mundo. Obrigada a todo mundo. Deus abençoe para as orações, para levantar todos. Marta sempre do nosso lado, Cristina e todas vocês têm sido muito nas horas que a gente tem precisado. E isso é o que chama grupo. Isso Amém. Exato, é uma família. Exato. Amém. Exato. E às vezes a gente precisa de passar pelo deserto para ficar mais próximo de Deus. Exato, Verdade. exato, Amém. Ok? exato, Para a nossa fé. exato. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Estamos juntos na luta. amém, Amém. Continuando orando, em nome de Jesus. Yeah. amém. Yeah. Tá bom? Amém. Jesus. Tchau. Beijo, obrigada Obrigada. por testemunhos. Vamos continuar. Obrigada. Uma boa noite para Tchau, minhas vocês. meninas, Tá? meninos. Boa Happy noite. Thanksgiving. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigada. Ih, não dá para falar. Engoliram o Dilson. Tchau, tchau. Tá bom, gente. Deus abençoe. Boa noite, Davi. Obrigada. Amém. Boa noite. Feliz aniversário de casamento, tá? Obrigado, obrigado. Isso aí, dá um beijo na Aline, viu? Um beijo. Amém. Feliz aniversário, Davi. Tchau, Obrigado, beijo. obrigado, Tchau, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.